A economia ortodoxa, liberal, eles têm uma ideia de que o desenvolvimento ele depende de instituições macroeconômicas sólidas, né, e independentes da política, de preferência, e de educação de base, de investimento em educação de base. E isso seria uma panaceia para produzir desenvolvimento. Então, você tira o Estado da jogada, o Estado, quando ele se mete, ele atrapalha, prepara a criançada, ensina bem matemática, vai haver isso. Só que na prática não é o que acontece. O que a gente tem na história dos países que se desenvolveram? E eu não estou falando nem em termos de desigualdade, estou falando de desenvolvimento capitalista mesmo. A institucionalidade, ela não produz o desenvolvimento, ela é produto do desenvolvimento. Então, conforme se desenvolve a economia capitalista, tendencialmente se desenvolvem as instituições macroeconômicas capitalistas mais sólidas. E a mesma coisa a qualificação do trabalhador. Né? A gente teve agora recentemente uma polêmica grande em relação à produtividade do brasileiro. Que o Brasil não seria desenvolvido porque falta para a gente produtividade. A questão da produtividade, da esquerda à direita, todo mundo concorda. Nenhum economista, seja ele de esquerda ou de direita, vai discordar que a produtividade é determinante. Mas o que a gente diz? Olha, a produtividade ela não vai causar o desenvolvimento sozinha. Por quê? Porque você tem limites. A estrutura produtiva do país importa para a produtividade. A nossa economia é uma economia de padarias, de barbearias. Como é que você vai aumentar a produtividade do barbeiro? Sim, exato. Vai ter um limite. Ele vai, que é o limite de quantos cortes de cabelo ele consegue fazer por dia. Diferente da indústria. Onde é que a gente vê os maiores ganhos de produtividade? Onde o Estado trabalha para a criação de mercados. Que é basicamente a estratégia da China. Né? Vamos pegar o exemplo da BYD. Como é que a BYD se transformou nessa gigante? Bom, a partir da compra governamental chinesa, porque eles eletrificaram a frota de ônibus e precisavam de um fornecedor de baterias de qualidade. Com a compra governamental, eles prepararam uma empresa, que era uma empresa de baterias, a se transformar hoje na grande concorrente da Tesla. Então, qual é o ponto? Não estou nem falando em aspecto revolucionário, estou falando apenas em desenvolvimento do capitalismo mesmo. E até com muitas verticalizações. O exemplo da BYD, por exemplo, se eu não me engano, o próprio navio da BYD que trouxe os carros. Então, você imagina a eficiência de sair da sua fábrica, entrar no seu navio e você mandar. É o custo. É estratégico para ela. Né? Isso aí é criação de mercados. Entende? O Estado criou um mercado, né, para a BYD. E aí a BYD deslanchou. Mas se você não quiser usar o exemplo da China, é comunista, não sei o quê, você pode pegar o exemplo da Coreia do Sul. Sim, mesma coisa. Foi a mesma coisa, se desenvolveu ao longo de uma ditadura, com compra governamental, com protecionismo industrial. E claro, bastante investimento em educação. Mas é um investimento em educação junto com um investimento em infraestrutura e criação de mercados. Porque senão acontece o que a gente viu esse filme aqui no Brasil, o engenheiro que vira Uber. Não adianta a gente investir só em educação se a gente não tiver o mercado para absorver essa mão de obra. Né? Então, tem que haver alguma estratégia, até porque tem uma outra questão, até só para fechar esse parênteses que eu abri aqui, que é a questão que os liberais falam a respeito da poupança, por exemplo. O desenvolvimento tem que haver poupança, porque a poupança vai financiar o investimento. Isso não faz muito sentido, porque pensa no seguinte, para que você possa poupar algo, você tem que ter algo, né? Você não pode poupar algo que você não tem. E para você ter algo, esse algo precisou ser produzido. Para que algo seja produzido, foi necessário o quê? Investimento. Então, como é que o investimento vai vir da poupança se, para haver poupança, você já tem que ter produção? Investimento vem do crédito. Investimento vem do crédito. É acreditar. Crédito é acreditar. Eu acredito que você vai me pagar, Humberto. E o grande, na economia capitalista, o grande fornecedor de crédito é o Estado. Exato. É o Estado. Exato. Né? Então, é assim, você cria o mercado, né, numa parceria, porque essa coisa meio infantil que a gente tem na internet às vezes, né? Como se houvesse desenvolvimento capitalista sem Estado. Né? E não é nem o que a gente defende, a gente quer a superação desse modelo. Mas a gente tem que entender o seguinte, nós só vamos superar esse modelo se nós tivermos um bom entendimento desse modelo. Né? Por isso que a grande obra do Marx, do Capital, não é um estudo sobre o comunismo, sobre o capitalismo. E veja, no país mais liberal do mundo, nos Estados Unidos, quando ainda os agentes de crédito, né, os bancos quebram, né, principalmente esses de venture capital, né, que é assim, coloco para ver no que vai dar e tomara que inventem alguma coisa boa e escalável, que tudo tem que ser escalável. Quando não dá certo, quebra, quem vem lá ajudar? Né? Papai Estado, né? Os Estados Unidos está emitindo dívida num volume de $1 trilhão a cada 100 dias.
Sabe? E as pessoas não conseguem imaginar o que é isso. Ninguém consegue ter a noção do que é $1 trilhão. Sabe? A gente fala, mas não tem noção de fato. E aí quando a gente imagina que a dívida dos Estados Unidos está crescendo $1 trilhão a cada 100 dias, dá para ter uma ideia do que o Estado está fazendo. Claro, a galera vai dizer, mas é o dólar que eles exportam, etc. Não, tudo bem, mas nós estamos falando de $1 trilhão a cada 100 dias. Sabe? Não é qualquer expansão. E se a gente fala em expansão, hoje qual é o país que mais cresce no mundo atualmente? É a Índia. Coincidência ou não, é o país que tem a política expansionista maior no momento. Quer dizer, é o país que está mais expandindo base monetária, que está mais emitindo, é o país que mais cresce. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar um pouco de dogmatismo e tentar entender, até para poder fazer um debate mais franco. Assim.